TV Câmara, Campinas. Boa tarde para você que está acompanhando a TV Câmara Campinas. Agora 1h12, falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas. A Comissão de Política Social e Saúde vai realizar a segunda reunião extraordinária. Bom, o tema principal, analisar evidentemente como está a vacinação contra a Covid aqui na cidade de Campinas e também o processo de testagem no município. A comissão tem como presidente o vereador Paulo Haddad. E vão participar da reunião representantes gestores do SUS municipais, portanto, do SUS municipal. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Muito boa tarde a todos, público que nos acompanha pela TV Câmara, todos os nossos convidados, que eu já vou fazer menção a eles, o público que nos acompanha também pelas redes sociais. Essa é a segunda reunião extraordinária de Comissão de Política Social e Saúde, convocada nos termos do parágrafo 2º do artigo 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas. É a segunda reunião a iniciar-se agora às 13h13 até às 15 horas. Essa reunião ela será transmitida pela TV Câmara Campinas através do sinal 11.3 do canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook, e streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Os vereadores terão aí participação ativa e nós colocamos como pauta o enfrentamento da Covid, né, no município de Campinas, a situação em que nós nos encontramos, temos de leito de UTI, disponibilidade de leitos de retaguarda, bem como a vacinação no nosso município, e também abordaremos a testagem, né, da nossa população. Gostaria de dar boas-vindas aqui ao nosso secretário Lair Zambon, seja muito bem-vindo, secretário, o presidente da Rede Mário Gatti, Dr. Sérgio Bisonho, a doutora Andréia Von Zuben, ao Irineu Vicente Júnior, a doutora Luciana UTS, o Cecílio Santos, vereador, membro dessa comissão, e também da vereadora Mariana Conte, que também nos acompanha remotamente. Senhor secretário, eu sei das atribuições do senhor, da agenda, uma agenda bem intensa, então eu vou passar de pronto a palavra ao senhor para que faça aí as suas considerações e depois o senhor fique à vontade, tá, para se conduzir ou ir para o seu encontro, para os seus afazeres que o cargo lhe obriga, tá bom? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Aqui presente também com a gente, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador José Carlos. Presidente, muito nos honra pela sua presença. Fique à vontade aí. Boa tarde, Paulo. A quem eu estendo a todos o meu cumprimento. Espero que todos estejam bem e estamos aí à disposição para as respostas. Eu acho que nós estamos num momento, a saúde extremamente importante do ponto de vista de enfrentamento mesmo contra essa fase. Estou vendo o Sérgio aí, grande companheiro aí nas internações, nos leitos, todas essas dificuldades que nós estamos vivenciando junto. Estamos numa fase de vacinação muito intensa. Talvez eu até tinha colocado uma proposta lá atrás que em julho nós tivéssemos com 500 mil pessoas vacinadas, em julho, mas agora nós estamos antevendo isso aí para final de junho, talvez nós estejamos com 500 mil pessoas vacinadas. Eu imagino que se final de julho nós estivermos com 600 mil pessoas vacinadas na primeira dose, eu tenho a impressão que nós começaremos a vencer
Essa que talvez a única pandemia, acho que todo mundo aqui enfrentou, e realmente está sendo uma luta imensa, mas eu tenho a impressão que a vacinação, e principalmente o foco, não só as prioridades que nós conseguimos vacinar, as pessoas mais importantes do ponto de vista de contágio, faz de Campinas uma cidade de sucesso. E eu acho que deve estar todo mundo muito orgulhoso dos trabalhadores da área da saúde, não só da saúde, mas também de outras secretarias aqui da prefeitura. E aqui eu queria pontualmente falar do pessoal da segurança, que tem nos ajudado muito, mas muito. E acho que é isso. Acho que nós estamos à disposição. Espero que a gente consiga aí dirimir dúvidas que existem, imagino que tenha. Então, nós estamos à disposição. A doutora Andréia está comigo e vai comandar depois, que eu preciso... Tem um compromisso aí que não dá para ser substituído. E a doutora Valéria Almeida, que também está aqui do meu lado. É isso. Muito obrigado, secretário. Mais uma vez, muito grato pela sua presença. Quero parabenizar toda a sua equipe, na sua pessoa, pelo enfrentamento à Covid, todas as medidas que os senhores e as senhoras vêm tomando para que Campinas tenha aí uma sorte melhor do que muitas cidades do nosso país. Então, fica aqui também a minha gratidão, né, a todos os profissionais da área de saúde, na qual eu me incluo também, mas vocês estão na linha de frente. E também a minha solidariedade às famílias de mais de 500 mil brasileiros que tiveram ceifadas as suas vidas. Então, é um número bem emblemático. Eu acredito que nós temos aí, né, um histórico, né, que ficará para sempre, uma história, um histórico que ficará para sempre nas nossas mentes, para que a gente não tenha uma sorte pior se tivermos lá na frente algo parecido com isso. Espero que não tenhamos mais, mas fica aqui a minha solidariedade às famílias e a gratidão a todos os profissionais da área de saúde. Senhor secretário, eu vou tomar liberdade, eu vou passar a palavra para o doutor Sérgio Bisogni, só para que ele nos coloque a par do cenário da cidade de Campinas, qual seria a situação real nossa, e aí, em seguida, a doutora Andréia faz as suas considerações quanto à vacinação e também fazer uma abordagem sobre o tema, né, que alguns vereadores talvez queiram discutir, que seria a testagem. Pode ser assim, Andréia? Tranquilo, doutor Sérgio, vereadores? Tudo bem. Então, vamos lá. Obrigado, doutor Sérgio. A palavra é do senhor. Boa tarde a todos e todas, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a quem nos acompanha, os espectadores. Mais uma vez estamos aqui a convite da Câmara Municipal de Campinas, na tentativa de ir atualizando sobre como está se comportando a cidade frente a essa pandemia que está tendo uma duração, não diria infinita, mas muito mais longa do que o desejável. Secretário Laíra, a diretora Andréia também, aí estão nos acompanhando diuturnamente, nós estamos todos juntos aí numa luta, contando com essa vacinação. Enquanto isso, nós estamos tentando aqui acompanhar a parte de internação, de atendimento aos pacientes Covid e não Covid, nessa situação bastante peculiar e difícil. Hoje, nós estamos em Campinas, depois tive alguns dados a respeito de hospitais privados, o doutor André pode até complementar, mas, na verdade, nós estamos com uma fila ainda para internação em UTI, não é muito grande, essa fila já foi muito maior no mês de março, mas tendo fila já é importante, quer dizer que não está, os leitos estão no limite, eles estão rodando, não estamos tendo muitos problemas de manter pacientes entubados fora dos leitos devidos, mas é uma situação que na sexta-feira nós expusemos na live junto ao prefeito, junto ao secretário Laê, que começa a ficar o hospital de uma tal maneira, num nível alto de internação,
e que nos preocupa, porque se continuar nessa demanda, nós temos uma limitação física de expansão da rede hospitalar, da rede pré-hospitalar, e por isso nós estamos com algumas atitudes que a Prefeitura está tomando a partir de hoje, em termos de movimentação na cidade, e contando com a dificuldade usual, quer dizer, o número de leitos é limitado, estamos com um número hoje de 114 leitos de UTI só na rede Mário Gatti, em torno de 164 na rede SUS em Campinas de leitos de UTI. Na rede Mário Gatti nós temos 99 de leitos de enfermaria, mais as UPAs, né, as pré-hospitalares. A pressão sobre os leitos de enfermaria está grande, mas não está exagerada. Da UTI, estamos rodando leito com alguma espera. E o que é diferente hoje, que a gente já vem falando, já tem desde março isso daí? Os pacientes que não são Covid. A cidade voltando à movimentação normal, a pressão nos prontos-socorros são muito intensas nas salas vermelhas, onde se atende urgência e não urgência, não Covid. E a gente está tentando rodar com restrição às cirurgias eletivas, restrição essa por falta de espaço, literalmente, pouquinho de RH e uma preocupação com o uso de drogas em cirurgias eletivas, seriam as mesmas que se usa para intubação. Então, a gente está tendo cuidado de equilibrar isso daí para que não haja desabastecimento, e que não está acontecendo agora. Nós estamos com uma previsão, com uma reserva, não digo confortável, mas tranquila, acima de 15, 20 dias quanto às drogas para intubação. Estamos tentando rodar o leito, mas tem uma característica na situação atual, que a UTI está sendo ocupada por pacientes mais jovens, ou seja, abaixo de 60 anos. E esses pacientes estão demorando mais tempo para receber alta em UTI. E a avaliação da Secretaria de Saúde e a nossa é que são pacientes abaixo de 60 anos mais resistentes, que lutam mais contra a doença e ficam mais tempo no leito. Isso daí demora um pouquinho a agilidade de rodar os leitos, de substituir o leito de tendo alta e colocar outro leito no lugar. Os gripários estão com um movimento acima de 120 pacientes, 130, 140, dependendo do dia, no Amoreiras Metropolitano, em torno de 80 a 100 no Hospital Ouro Verde. As UPAs também estão fazendo o atendimento a doentes Covid, está tendo uma movimentação significativa e constante, mas é uma situação que nós chamamos de equilíbrio numa taxa alta. Ela é preocupante, não é para relaxar, tem luz amarela acesa, e isso nos leva a tomar algumas precauções. Então, acho que o aspecto hoje da situação da cidade, basicamente essa aí. Estamos à disposição, se alguma coisa eu deixei de responder, ou precisar de alguma informação além dessa. Presidente. Ativar o áudio aqui, o presidente. Muito obrigado pelas informações. Não sei se o senhor vai continuar acompanhando a nossa reunião aqui. Na medida que surgirem os questionamentos, aí, então, a gente pode voltar. À disposição. Ao senhor. Eu vou abrir agora para a doutora Andréia, para que ela nos posicione a respeito das vacinas. Depois a gente pode abrir o tema também de testagem, né? Ela pode nos colocar por causa das testagens, aí eu passo ao vereador para que ele faça suas considerações e possível. Tá bom? Doutora André. Boa tarde a todos os vereadores, presidente da Câmara, doutor Sérgio, doutor Lair. Quando a gente foi convidado, a moça, acho que a assessora aí, falou que poderia ter uma apresentação. A gente tem uma pequena apresentação, tudo bem? Vamos ver aqui. Acho que alguém tem que liberar. Compartilhar a tela. Para compartilhar a tela. André, eles estão liberando aqui, vê se já conseguiu. Pode tentar de novo.
o meu pessoal técnico aqui falou que agora acho que vai. Então vamos lá. Isso. Um delayzinho que tem às vezes, mas é normal, viu? Dá para ver? Dá, agora sim. Tá. Bom, acho que todo mundo sabe, né, que a gente está trabalhando com agendamento desde o começo. A gente fez essa opção tanto para garantir a segurança da população como o distanciamento, e também porque a gente nunca sabe o número de doses que... Eu vou tirar a pressão lá. Número de doses que vão chegar, né, para Campinas, então a gente sempre agenda de acordo com o número de doses que chegam. A gente tem um site da Prefeitura de Campinas, que você pode entrar para agendar, ou esse site que é o www.campinas.sp.gov.br, e mais o agendamento via o 60 ou pelas UBS. Essa aqui é a cara do site, né, que dá para saber sobre as vacinas, agendar, fazer o pré-cadastro. Agora, às 14 horas, nós abriremos, né, porque ainda não chegou às 14, para pessoas acima de 43 anos. Hoje a gente está em pessoas acima de 50 anos. Já foram vários grupos vacinados, né? A gente começou por idosos em instituições de longa permanência, maiores de 90, de 85, e aí fomos diminuindo a idade, depois professores acima de 47 anos. Enfim, nesse momento a gente está em 50 anos e mais. Como o doutor Lair falou, nós já vacinamos em primeira dose 440.257 pessoas, segunda dose 161.122. Já estamos com a cobertura vacinal em todo mundo acima de 70 anos, mais de 100%, né? O mais de 100% tem a explicação ou de população errada ou de gente vindo de fora enganando o endereço. Isso acontece também. E em primeira dose de 55 a 59 já temos 95% do público-alvo e 50 a 54, 71%. A distribuição de vacina, a gente, aqui em Campinas, nós tivemos 52,24% AstraZeneca, 45,11% Coronavac e 2,65% Pfizer, que começou a chegar há pouquíssimo tempo. Então, olhando, né, a distribuição, a maior parte, a gente tem o maior grupo populacional de 50 a 59 anos, né, que foi vacinado já. Na Pfizer, a gente teve uma predominância de 30 a 39, porque a orientação foi que a Pfizer viesse para profissionais de educação e gestantes. De Coronavac, o maior número foi de 70 a 79, e Fiocruz de 20 a 29. Bom, daí na distribuição de imunobiológicos, vocês podem ver que os mais velhos já foram aplicados a primeira e segunda dose, 60 a 69 anos a gente ainda falta, porque foi a AstraZeneca, o intervalo são 3 meses, e assim consecutivamente, né? Todas as segundas doses que estão aguardando é justamente porque são vacinas com aprazamento maior. Bom, também nós começamos com 5 centros de imunização, com capacidade de 5.000 doses por dia, né? Que foi o Centro de Vivência do Idoso Taquaral, o Círculo Militar, o CAI, que é na ED Noroeste, a Casa da Criança Paralítica. E hoje a gente já expandiu durante a semana para 63 unidades básicas de saúde, aumentando nossa capacidade para 30.240 doses por semana, sem contar os dias D, que a gente também consegue vacinar cerca de 30.000 pessoas aos sábados. Hoje a gente tem alguns centros de saúde vacinando na terça, alguns na quinta e alguns na sexta-feira. Bom, Campinas lidera o ranking de vacinação nas grandes cidades do estado, isso foi uma matéria do Estadão. Nós somos um município que tem o menor número de faltosos em segunda dose, talvez
posso ousar dizer, do Brasil, porque a gente tem sido muito procurado para falar disso, é menos de 0,6% de faltosos. Nós monitoramos todas essas faltas e aí a gente faz busca ativa. Dentro disso existem algumas recusas, poucas. Existem algumas pessoas que estão doentes, né, no momento da segunda dose e reagendam. Algumas pessoas que a gente não acha mesmo e alguns óbitos, né, porque tem uma população mais idosa também que veio tomar vacina. Então, a gente aqui, com dia D, a gente tinha ultrapassado 500 mil doses e agora, né, esse sábado foi um novo recorde de vacinados e ultrapassamos as 600 mil doses aplicadas. Eu acho que é uma vacinação que quem conheceu é bastante organizada. Nos centros de saúde, nós também estamos fazendo por agendamento para manter as nossas duas premissas. Não misturar os sintomáticos respiratórios com os que vêm para vacinar e não ter nenhum tipo de aglomeração ou espera. Então, hoje, 21/6/2021, a partir das 14 horas, a gente começa pessoas a partir de 43 anos de idade, moradoras de Campinas. Sobre testagem, eu vou falar bem rapidamente. Nós temos teste PCR disponível em todas as unidades de saúde do município, com resultado em até 48 horas, mas tem sido em 24 horas a partir do momento que entra no laboratório. Todos os sintomáticos respiratórios, mesmo que oligossintomáticos, com poucos sintomas, eles são testados. Ao procurar atendimento de saúde, são orientados, é feita a coleta de exame. Nós já fizemos em Campinas 288.275 testes PCR, quase 300 mil pessoas foram testadas. Uma outra forma, se identificado um surto, né, ou seja, a ocorrência de 2 casos no estabelecimento com vínculo epidemiológico e nexo causal entre eles, a equipe técnica da vigilância solicita a coleta de outros testes para os expostos, inclusive a gente testa pessoas assintomáticas. E uma última tipo de testagem que nós estamos defendendo agora é rastreamento de contatos, que a gente vai trabalhar com um teste de antígeno, que é um teste rápido, né, que possibilita ver se a pessoa tem o vírus no momento da coleta do teste. Ele sai em pouquíssimo tempo e nos permite tirar os contactantes positivos da circulação, da comunidade, e, consequentemente, diminuir a transmissão. Muito rapidamente era isso. Eu acho que as pessoas têm muito mais perguntas, mas é só para dar uma ideia, de repente, para nem todos conhecem, né, todo o nosso programa, mas rapidamente é isso que a gente tem a dizer. A doutora Valéria Almeida, que é médica infectologista da equipe, coordena a equipe das doenças transmissíveis, vai estar aqui comigo para responder as perguntas. Muito obrigado, Andréia, pela sua apresentação. Doutora Valéria Almeida, seja muito bem-vinda. Nós também temos a participação do Alessandro Farias, do Carlos Fábio, da Juliana Salles e do Sávio Cavalcante. Eu vou abrir as perguntas e vou passar a palavra para o vereador, membro da Comissão de Política Social e Saúde, o meu amigo, vereador Cecílio Santos. Vereador, seja muito bem-vindo. A palavra é de Vossa Excelência. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, nosso colega, vereador Paulo Haddad, que preside a comissão, vereadora Mariana Conte, que está aqui presente com a gente, nossos convidados, secretários, doutor Sérgio, população que nos acompanha pela TV Câmara. Esta reunião nós até solicitamos ao vereador Paulo Haddad que pudesse agendar de forma extraordinária
para que pudéssemos, além de ouvir os esclarecimentos, né, do doutor André, do pessoal da Secretaria de Saúde, sobre a atual fase que a gente enfrenta da Covid-19 no município, também a gente pudesse discutir esta questão dos testes através de uma propositura que estamos fazendo, está tramitando na Câmara, projeto de lei, é o projeto de lei ordinária número 65, do qual a gente subscreve e que foi uma sugestão dos nossos convidados aqui, que fazem parte da Frente em Defesa da Vida. Então, é um grupo grande, tem técnicos, médicos, uma doutora Luciana Utsomia, que representa aqui o Conselho Municipal de Saúde, seja bem-vinda, mas também representação das centrais sindicais, no meu caso, da Central Única dos Trabalhadores, representando aqui pelo Carlos Fábio, nosso companheiro índio, seja bem-vindo, e outras tantas pessoas que fazem parte deste grupo, é um grupo grande, inclusive participei do momento de discussão, onde haviam representantes das universidades e também das cidades vizinhas, da região metropolitana. Então, quero agradecer a todos que estão aqui conosco, certamente um debate muito profícuo faremos nessa tarde. Em relação ao projeto de lei, ele é muito simples, tratando de alguns públicos, né, algumas categorias prioritárias, no nosso entender da comissão, e também da forma de acompanhamento que a gente ali estabelece no projeto de lei. Então, não quero assim, me alongar, mas dizer que, no nosso modo de entender, é importante a testagem, pois ela dá segurança, né, aí para quem está sendo testado e também dá condição para que o município possa fazer um planejamento mais adequado do combate à pandemia, visto que testou numa determinada região. Tem muitos casos, pode fazer ali um planejamento mais específico para aquela região, né? E, sem dúvida nenhuma, para quem está sendo testado, possibilita, né, o isolamento naquele período mais crítico e, portanto, impedindo, né, a disseminação do vírus, né? Brevemente, estas minhas palavras iniciais, senhor presidente. E, em relação a perguntas, eu gostaria só de perguntar para a doutora Andréa, nessa questão da rastreabilidade, né, que, feito os testes, a doutora Andréa explicou que tem disponibilidade nos centros de saúde, todos os testes estão à disposição. Quem são testadas, qual é o critério, né? Na verdade é isso, é o critério para testar, porque também não dá para testar todo mundo, é evidente, né? Mas, que a senhora explique, por gentileza, o critério para fazer os testes e a rastreabilidade, se há um treinamento dos agentes comunitários de saúde, de outros profissionais da área da saúde para fazer este acompanhamento naquela área. São essas minhas considerações, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cecílio Santos. Eu passo a palavra à doutora Andréa. Bom, é importante saber o que a Câmara está propondo aí em termos de testagem. Acho bastante importante que a gente faça esse debate, porque são coisas que a equipe aqui da Vigilância tem se aprofundado bastante para tomar as melhores decisões com o menor desperdício possível de recurso público. Então, acho bacana, Cecília, você trazer, se a gente tiver a oportunidade de falar um pouco, vai ser legal. Bom, quem que é testado hoje? São testados todos os sintomáticos respiratórios que chegam em unidade básica ou em pronto atendimento, mas toda a rede básica de saúde. A gente, na rede básica de saúde, inclusive, testa o que a gente chama de pessoas com pouco sintoma. Qualquer sintomático respiratório, porque a nossa ideia é ter mais capacidade de captar pessoas, eventualmente, que estejam, por exemplo, só com uma pequena tosse, mas a gente acha que essa pode vir a ser uma positiva, então a gente testa todo mundo. Como que a gente trabalha com os contactantes?
A Valéria até vai entrar daqui a pouquinho numa outra reunião, que nós estamos pleiteando junto ao Estado um novo tipo de teste, que é esse teste que é o chamado teste de antígeno. Mas eu vou explicar como é hoje. Para ser contato da pessoa suspeita ou positiva, tem uma norma da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que é você ter ficado mais de 15 minutos, a menos de 1,5 metro, sem o uso de máscara. Então, os principais contactantes acabam sendo os residenciais. Acontece também bastante em ambientes de trabalho, principalmente, por exemplo, vai para a Copa, ou vai, às vezes, comemorar um aniversário, alguma coisa assim, as pessoas acabam confraternizando. Um outro espaço que acontece muito são aglomerações, que a gente está focando bastante agora, festas familiares, que as pessoas ficam com aquela falsa sensação de segurança. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha com orientação, os agentes comunitários de saúde, os enfermeiros, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, desde o começo da pandemia, embora muita gente fale que não existe esse rastreamento, ele existe. A gente bolou um programinha que a gente vai monitorando os sintomáticos e os seus contactantes, monitorando com o objetivo de tentar que eles fiquem em casa ou evitem ao máximo sair. E aí, esse monitoramento de contatos é por 14 dias do assintomático e 10 dias dos sintomáticos. As unidades básicas de saúde ligam um dia sim, um dia não. A gente está tentando evoluir no sentido de ter esses testes que eu falei, que são testes rápidos, mas não aquele que é pingo, que era a ponta do dedo com sangue, mas suave, respiratório, é um teste que permite que a gente saiba se a pessoa tem um vírus no momento da exposição. E aí a gente vai começar um piloto na Sudoeste, assim que a gente conseguir os testes. São os testes um pouco mais caros, até bem mais caros, mas que a gente acha que pode ser uma possibilidade das pessoas aderirem mais ao isolamento. Existe um cansaço da população. Nós já tivemos muito mais sucesso em isolamento de contactantes. Hoje as pessoas elas não aceitam muito bem estar assintomático e ficar em casa. Então, pelo menos a gente vem monitorando no sentido de se tiver que sair, como vai sair. Né? Vai sair com máscara, com distanciamento, aonde vai. Mas tem sido cada vez mais desafiador no passar do tempo. Não sei se eu respondi a pergunta. Sobre testagem em massa, Cecílio, a nossa equipe não concorda. A gente acha que não é a melhor forma. A melhor forma de trabalhar é com rastreamento de sintomáticos e seus contatos. Testagem em massa ela é muito aleatória. Tivemos aí um problema técnico com a doutora André, a gente aguarda o retorno dela. Vereadora Mariana Conte, agora acompanhando pela nossa tela aqui, né, com vídeo, não só por áudio. Mariana, eu acompanhei pelo chat que você teria passado a palavra aos convidados, mas eu gostaria que você fizesse o seu questionamento, a gente pode até ir anotando aqui, eu faço as suas considerações, depois a gente abre, né? Pode até ser que o nosso presidente consiga responder alguns questionamentos. Pode ser assim? É que eu acho que... Oi, bom, primeiro, boa tarde a todas e todos, né? Queria saudar o vereador Paulo Haddad, presidente, o vereador Cecílio Santos, que também é membro aqui da comissão,
toda a equipe técnica, né, doutor Sérgio Bisogni, doutora Andréia, doutora Valéria, e os nossos convidados e convidadas aqui, a doutora Luciana, o professor Sávio Cavalcante, o Índio, aqui representando, o Alessandro. Não, eu ia sugerir, minha sugestão, Paula, é que a gente passe primeiro para os nossos convidados. Eu acho que é importante ouvir aí, são convidados que estão representando diferentes setores aí da sociedade civil. Eu acho que é importante que a gente possa abrir esse espaço para que as convidadas e convidados que estão aqui possam falar, né? Então, okay. eu me manifesto depois da fala das nossas convidadas e convidados. Pode ser, pode ser. Eu vou abrir, então, a doutora Luciana Utsunomiya. Utsunomiya. Hã? Utsunomiya, tá bom. Eu vou puxar a orelha do vereador Cecílio aqui, porque ele que me passou errado o seu nome, viu? Mas a doutora tem a palavra, fique à vontade. Luciana Utsunomiya. Acertei agora? Sim, não, a pronúncia a gente releva. Eu queria agradecer a todos, né, pela oportunidade. Eu sou médica sanitarista, né, me formei na saúde coletiva da Unicamp, tenho trabalhado em comunidades vulneráveis já faz mais de 10 anos, e acho que foi um pouco por isso que o Cecílio e o Conselho Municipal me chamou para estar aqui hoje, para falar um pouquinho de uma experiência de testagem numa comunidade vulnerável. Pena que não consegui ouvir o restante da fala da Andréia. Eu acho que queria parabenizar a Secretaria de Saúde pela presença, pelo esforço e pela escuta, porque eu acho que essa organização que a cidade tem em relação ao combate da pandemia, no que diz respeito à testagem, ela tem seguido os critérios do Ministério, como a Andréia falou. Eu acho que o projeto de lei, ele quer trabalhar dentro desses critérios, mas ele tem trazido, o projeto de lei, pelo que eu li, né, ele traz um outro critério, que eu acho que nacionalmente tem sido deixado um pouco de lado, a discussão que são de grupos vulneráveis. Então, eu acho que é um pouquinho essa minha contribuição aqui hoje, né? Como médica que trabalha em periferia já faz um tempo, e que eu gostaria de fazer só apresentar um gráfico para a gente dar um pouquinho da dimensão do trabalho que a gente fez numa comunidade vulnerável, uma ocupação, né, em parceria com a Unicamp, que foi possível ser realizada. Foi no município de Sumaré, mas é uma comunidade grande, de 10 mil pessoas, que eu acho que embasa um pouco o projeto de lei que está sendo apresentado. É possível? Luciana, tá liberado para você apresentar. Vê se você consegue. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora? Abriu. Bacana. Então, essa foi a ação da Força Tarefa da Unicamp, junto com a equipe volante da comunidade, uma comunidade que não tem acesso à água encanada, uma comunidade que não tem acesso à energia, é tudo gerador, e que já está em processo de regularização, né, que é uma ocupação, mas que concentra 10 mil pessoas, né? Então, aqui está a equipe que realizou as coletas. Foram mais de 700 coletas entre os meses de junho até meio de agosto. A gente teve 192 casos positivos, e muitos dos casos que a gente monitorou foram beneficiados pelo projeto de cestas, também com uma vaquinha virtual. E essas meninas que estão fazendo as entregas são lideranças populares que a gente fez um treinamento para elas, né, de agentes populares de saúde, e que elas eram as grandes referências da comunidade para incentivar a testagem. Então, aqui mostrando um pouquinho da importância da gente ter esse olhar, não chegar só com a proposta, sem ter parceiros no território, qualquer território que a gente for trabalhar, né? Então, esse trabalho, a insegurança da pandemia
eu acho que ela, para uma comunidade como essa, que Campinas também tem, né, assim, são moradias tem um nome, né, específico, que tem inseguranças de vários tipos, que a gente fala bastante hoje da insegurança alimentar, que a pandemia tem trazido, mas existem seguranças que são inseguranças a acesso à água, acesso à luz, no caso dessa população, e acesso principalmente a equipamentos médicos, ao médico mesmo, às vezes para eles conseguir um relatório médico, por exemplo, é algo muito longe, né, e a questão de medicação. Então, às vezes, a questão acesso a analgésico, por exemplo, foi uma questão que a gente discutiu bastante nessas ações com a equipe. A gente começou a fornecer analgésicos, inclusive, via agentes comunitários, via os monitoramentos e os acompanhamentos, que tem esse desafio que a Andrea falou, assim, que exige da equipe uma reorganização, uma readaptação do espaço. E o nosso espaço, inclusive, é um espaço adaptado, né, no posto de saúde, e o que dificulta também a ampliação, né? Eu acho que uma coisa é o desejo, outra coisa é a gente conseguir fazer acontecer, que eu acho que é um pouco o que a Andrea colocou. O que eu acho que é possível, né, assim, que foi possível nessa ação, foi muito por conta da parceria mesmo com a universidade, né, e porque as ações, elas tinham um caráter de mutirão, né, então a gente organizava um mutirão de testagem, organizava um mutirão de monitoramento, e nos momentos que a gente achava, né, que eram momentos que a gente estava com a curva crescente ou com altos índices de contaminação, de transmissão, que é o que a gente tem hoje, né? Infelizmente, esses índices não estão caindo na cidade, né? E a gente ainda precisa falar em que a curva está crescendo, que vai crescer, infelizmente, né? Então, para nós que somos da saúde, às vezes existe para a gente é muito óbvio, mas a população fica às vezes até resistente em testar muitas vezes, porque começa a entrar num certo descrédito, assim, né? Eu já parei de apresentar, né? Deixa eu ver aqui. Então, acho que tem essa questão que a Andrea falou, que organizaram em termos territoriais a testagem. Então, só gostaria de sugerir algumas mudanças em relação ao texto. Por exemplo, no artigo 3, então a Andrea falou que a gente tem 2 critérios. O critério clínico, que já inclui os oligossintomáticos, como está na lei, então isso já está garantido. E o critério epidemiológico, que é testar o contato com sintomas, né? E próximo. E aqui eu acho que a gente está sugerindo esse terceiro critério, que eu acho que o que a lei está trazendo é um critério de vulnerabilidade, um público-alvo específico, né, que seria a questão dos grupos vulneráveis, que muitas vezes a gente fala da doença, mas aqui na pandemia, se a gente olhar o mapa que a gente tem hoje de São Paulo, que é o único que a gente consegue, São Paulo conseguiu... eu peguei o gráfico errado, desculpa, peguei de vacinação. Mas se você pegar o gráfico de São Paulo, que conseguiu fazer a mortalidade, né, por unidade, a gente pega aqui o gráfico de Campinas, assim, em termos de... o vermelho é tudo em volta da cidade, são regiões periféricas. Então, esse grupo vulnerável, né, a gente que tem acessos diferentes, inclusive a um relatório médico, a um diagnóstico, né, ou o envelhecimento dele é mais rápido. Então, a expectativa de vida do morador, né, da região do Jardim Fernanda é muito diferente do Barão Geraldo. Então, a ideia de que o envelhecimento causa uma piora do quadro, né, assim, a gente também tem que pensar que para algumas populações a gente tem várias Campinas, né, tem uma Campinas com um padrão mais, né, europeu, tem Campinas que tem um padrão, né, de regiões, né, de alta vulnerabilidade, países que não têm acessos de condição de saneamento básico. Então, não vou conseguir colocar aqui um pouco o mapa, mas acho que isso Campinas tem feito muito bem nos seus boletins, e você consegue ver essa diferenciação. Então, seguindo o manual do Ministério, uma questão, no artigo 3, quando a gente coloca que a referência deve ser para um serviço especializado, eu acho que a experiência de Campinas, que as referências têm sido as unidades básicas, eu acho que tem sido a melhor em termos de quando a gente pensa em territorialidade. Então,
eu reforço que a gente mantém a forma que a cidade tem feito, né? No artigo 3 da lei, eu acho que fala, tem cidades como Hortolândia e Sumaré que criaram serviços específicos para a Covid, muitas vezes fazendo com que as pessoas tivessem que deslocar muito para fazer um teste. E aqui a gente não tem esse problema, né? Eu acho que, para mim, essa centralização pode gerar um problema. Quando a gente cria, parece que é um plus é mais específico, tal, mas as equipes de atenção básica são as mais capacitadas da cidade para atender um sintomático, né? E são elas que fazem o que a Andréa colocou, que é o monitoramento, que aqui eu acho que é uma questão do termo, acho que talvez, Cecílio, no artigo 9, no artigo 10, a gente fala em rastreamento, mas acho que o melhor termo técnico para seguir o manual ministerial seria monitoramento, que é o que a gente fez nessa ação da Força-Tarefa. Que aí vem uma questão para além da vigilância, que é muito importante o envolvimento das equipes, que infelizmente nem todas as unidades estão conseguindo se organizar para isso, que é você ligar para a pessoa, como está prevista pelo Ministério, né, monitorar à distância, a cada 48 horas, para ver se ela tem alguma necessidade, algum sintoma mais grave. Que a gente fala que é o lado do cuidado. O teste é um cuidado, é um direito, né? O teste, ser testado é um direito. A gente ter hoje um teste que sai em 24 horas em Campinas é um padrão de excelência, assim, né? A gente já chegou a isso há muitos dias. Acho que essa questão de tem que ser divulgada para toda a população. A gente tem que divulgar que existe esse teste na unidade, tem que divulgar que está disponível de segunda a sexta, no horário comercial da unidade. Eu acho que esse é uma que a gente fala que é o marketing bom, né? Que a gente precisa, que é mostrar o que o SUS é eficaz, né? Na testagem do sintomático, conforme o Ministério coloca. Mas existe uma vulnerabilidade que a gente pode avançar, que eu acho que é o projeto da lei que está colocando, que é a alta mortalidade nos grupos vulneráveis, né? Que são grupos de territórios vulneráveis. E aí a organização da cidade ajuda. Então, acho que o que a lei está trazendo é colocar um público-alvo de trabalhadores expostos de serviços essenciais, uma testagem, seria, não sei se é uma testagem em massa, André, mas seria uma testagem como as empresas fazem todo mês para os seus funcionários, que estão expostos em linhas de produção, uma testagem periódica de trabalhadores de serviços essenciais, como lixeiros, motoristas, e lá tem vários outros, né? Eu acho que aqui não... aqui acho que não entraria os grupos por doença, mas mais uma questão mesmo dos territórios, a gente avaliar quais territórios que seriam esses vulneráveis. Acho que a prefeitura tem isso a partir do índice de letalidade, né? Então, aí o artigo 2, acho que poderia ficar mais claro em relação a isso, e colocar que a gente teria que a lei está trazendo essa diferença, que é o critério de grupos vulneráveis, que são territórios vulneráveis e trabalhadores vulneráveis. Então, e com testes nesses grupos, em formas de periodicamente, né? E aí sim entra a ideia de rastreamento, porque a gente está ampliando o critério já estabelecido, a gente está ampliando o que o Ministério está falando, a gente está fazendo testes, né, a partir de território e de trabalho. E aí a gente talvez tenha que pensar se realmente se a gente... né? Esse é um terceiro critério. Aí não precisa testar só quem está sintomático, vai testar aquele grupo pontualmente, na medida que é possível em termos de equipe, de organização e de capacidade instalada do município, é claro, né? Acho que aí o executivo que vai dizer. No terceiro, aí que seria essa questão aí no terceiro ponto, que eu acho importante colocar na lei, é a importância da articulação com lideranças locais, né, no planejamento do local, da data, do horário, da divulgação dos testes, né, incentivar pessoas que estão negando a doença nesse momento é muito importante. E nada melhor do que um pastor, um padre, um grupo que está fazendo doação de cestas, então, pessoas que já estão preocupadas, né, com esses territórios e que já conhecem a população. E acho que é um pouco isso que eu ia colocar, não sei se, garantir condições de monitoramento também, que é muito importante, que é uma forma de cuidado, e é um momento privilegiado para abordar medidas de isolamento, como a Andréa já falou, e também para, às vezes, sozinhas.
As pessoas estão ficando com medo de transmitir para uma outra pessoa e ficam sozinhas. Então, a gente ligar para a pessoa que está com inseguranças, ou se está sozinha, ou ela acabou de ter um diagnóstico, e poder ter alguém com quem conversar, porque ela não tem um médico próximo, um acesso próximo à equipe, mas um agente de saúde, mas também pode ser um auxiliar de enfermagem. Acho que ampliar a ideia de monitoramento para a ideia que o Ministério coloca, que não é só o agente, é a equipe inteira. Em relação à lei, ao artigo 6, acho que a gente precisaria rever também, porque o EPI, para quem faz o teste, e que profissional que vai fazer um procedimento que vai gerar aerosol, a gente não pode usar a máscara cirúrgica, tem que ser o PPF, avental descartável, aí isso é o manual da Anvisa de paramentação para procedimentos que geram aerosol, que aí lá tem tudo e a equipe já está formada para isso, os profissionais estão formados. Acho que só essas questões que eu colocaria de mudança na lei. Não sei se eu falei demais. E parabenizar aí todo mundo, acho que Campinas vai ser uma referência nacional se a gente conseguir fazer um projeto assim na cidade. Parabéns aí todo mundo envolvido. Muito obrigado, doutora Luciana Utsunomiya, pelas colocações, pelo trabalho. Enfim, deu uma destrinchada no projeto, né, Cecília? Ela foi bem minuciosa. Cirúrgica. Foi cirúrgica. Eu falar, eu como um bom cirurgião, ia falar que, né, a colega foi cirúrgica, né? Infectologista foi bem cirúrgica. A doutora Andréia, ela já se reconectou, ela estava concluindo a sua fala e agora ela teve a oportunidade de escutar, né, as colocações da doutora Luciana. Então, eu vou passar a palavra, Andréia, você fique à vontade para fazer as suas colocações. Em seguida, a gente vai abrir para algum outro participante que queira fazer um questionamento. Eu pediria até, se quiser colocar no chat, a gente já fala o nome, já chega aqui para mim, quem seria o próximo inscrito a fazer as questões, tá bom? Não sei onde eu tinha parado naquele momento, mas eu vou falar assim, algumas coisas sobre... acho super legal, é válido, mas a gente tem algumas limitações desse tipo de testagem em população vulnerável, que é assim, o dia que você fizer o teste, ele é só uma fotografia daquele momento. Então, por exemplo, a proposta de fazer uma vez por mês. Primeiro, acho que é muito importante que a gente considere, não é menos importante, e a gente tem que falar disso, as equipes de saúde não conseguem dar conta de nenhum outro tipo de atividade, além do que a gente está fazendo. Não sei se vocês sabem, aí está existindo um trabalho ininterrupto, praticamente de domingo a domingo, ou nos centros de imunização, ou nos dias D, ou fazendo hora extra nas unidades da rede Mário Gatti, enfim. E a gente está com dificuldade mesmo, até das pessoas estarem aguentando este ritmo. Mas, independente disso, eu acho que tem uma coisa que me preocupa do teste, né? Que ele é muito fotografia daquele momento. Então, se for uma vez por mês, vamos supor, no dia 10, a gente vai achar um número de sintomáticos. Vai ser aqueles a gente vai, sei lá, afastar do contato, fazer alguma proposta, mas aí no dia 11, no dia 12, até o outro 10 de novo, a gente vai ter um monte de transmissão que a gente não vai ter nenhum jeito da gente saber o que está acontecendo ali, porque pode dar aquela sensação para a população de que estou negativo, vieram aqui, fizeram os testes, estou negativo, mais ou menos, estou livre, liberado, posso fazer qualquer coisa. O rastreamento de contato, ele traz mais racional de dispêndio desse recurso, uma vez que a partir de uma pessoa que é transmissora, a gente está vendo todos os outros que estão em volta e permitindo daí sim que a gente teste, inclusive, essa comunidade vulnerável de forma ampliada, porque aí a gente acha
mais um positivo, a gente testa os contatos desse positivo e mais um consecutivo. A gente consegue realmente fazer um isolamento dessa população vulnerável. Então, assim, acho que é um debate que a gente pode fazer até por mais tempo, mas hoje o município precisa gastar energia em testagem para contactantes, que a gente nunca conseguiu fazer, porque esse rastreamento mesmo e isolamento, a gente está fazendo vários debates com outros municípios, inclusive, que têm feito isso. Essa coisa de testar toda a população vulnerável teria que ser com um intervalo muito menor mesmo, para a gente conseguir realmente não deixar ninguém escapar, e teria que ter todo um conceito de um encaminhado com o outro através de seus contatos próximos, né? Contatos residenciais, etc. Enfim, eu acho que a gente pode depois, quando o projeto chegar, falar um pouquinho mais dele. Não sei se você quer completar. Eu acho que o que a gente pode discutir aqui que são as estratégias de saúde pública. Elas têm que ter uma otimização dos recursos, né? Uma vez que o recurso é público e deve ser utilizado da forma mais adequada. Dentro de uma estratégia de saúde pública, a gente tem que procurar os casos de Covid a partir de um caso positivo, né? A gente não pode procurar a esmo, né? Testando todo mundo para tentar achar o caso, né? Porque a gente vai gastar um monte de teste para você conseguir achar os casos. Então, dentro da premissa de uso racional do recurso público, e isso é feito em todos os países do mundo, a gente procura um caso que seja o índice, para a partir desse a gente procurar os outros casos, né? A questão de testagem em massa é uma utilização de recurso público que é gasto muito, né? Porque vocês terem uma ideia, na época da infecção, que a gente estava na onda mais baixa, né, da Covid, quando a gente teve o momento que a gente teve a descensão da primeira onda, antes da ascensão da segunda onda, a gente tinha 15% de positividade nos testes de PCR que eram coletados, né? Então, vocês imaginem, né, que 85% era negativo, né, quando a gente estava na baixa da onda, isso em pessoas sintomáticas que estavam sendo testadas, né, que tinham algum sintoma. Então, a gente tem que entender que o quantitativo de recurso público que é dispensado, isso eu estou falando só do custo individual do teste, né? Sem contar a questão da sobrecarga de serviços das unidades de saúde, né? Que já estão sobrecarregadas, na verdade, e que não teriam condições de executar essa atividade. Então, assim, isso eu estou falando da questão do recurso. Isso sem contar que isso que a Andréia pontuou, de que o RT-PCR, ele pode pegar aquele dia, mas isso não exclui a pessoa que voltou para casa ou foi numa balada no fim de semana, num almoço com outras pessoas, e 2 dias depois ela está positiva. Isso vai ser testada daqui 30 dias, né? Então, a gente tem que partir do concreto. E o que é o concreto no caso? O concreto é um caso positivo e todos os contatos dele, né? Isso é o que tem sido feito em todas as partes do mundo para tentar diminuir, né, a transmissão do Covid. Além disso, uma coisa que a gente tem discutido muito, né, é a questão da importância da educação da população, né, de conhecimento dos riscos da doença, porque há um entendimento que a gente vê dos 2 lados extremos, né? A questão de pessoas que acham que se transmite muito facilmente, né, só de chegar perto, né, mesmo usando máscara, face shield, todas as medidas de barreira, e aquelas pessoas que têm o vírus e acham que não transmitem, né? Ou têm poucos sintomáticos, ou não dão valor. Então, a gente tem observado muito que a comunicação de risco, ela tem estado muito falha, né? As pessoas não têm a capacidade de gerenciamento de risco, porque se banalizou demais o discurso do uso de máscara, né?
use máscara e lave as mãos, ficou uma coisa banalizada, como eu digo, sempre semelhante ao uso de camisinha, né? Todo mundo sabe que tem que usar, mas ninguém usa na hora H. Então, se banalizou demais esse discurso. Então, a gente precisa trabalhar, na verdade, que o município quer propor, é um trabalho em relação ao gerenciamento de risco individual e a educação e comunicação de risco, porque as pessoas não estão entendendo o risco. E a gente tem percebido isso dos dois extremos, daqueles que acham que tem risco demais em alguma situação quando não tem, e aqueles que acham que não tem risco nenhum quando tem a situação. Acho que é isso mesmo. Acredito que tenha caído de novo, mas eu acho que ela já tinha concluído. Vamos aguardar que ela retorne. Eu tenho aqui, por ordem de inscrição, a doutora Juliana, que é infectologista e dirigente da CUT São Paulo. Eu vou pedir para a doutora Juliana que faça as suas considerações, os seus questionamentos, e a gente vai anotando aqui, assim que a doutora Andréia e a Valéria se fizerem presentes virtualmente, a gente já coloca a par do que está sendo discutido aqui. Pode ser, doutora Juliana? Juliana, sim, sabe o seu áudio claro. abrir. Então vamos lá. Agora... Me ouvem? Opa, excelente. Bom, sou Juliana, sou médica infectologista, fiz residência aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, trabalho e moro em São Paulo e sou dirigente da CUT São Paulo e diretora também do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Eu vou explicar um pouquinho do contexto, da onde surgiu o projeto, até para entenderem a linha do tempo e os acréscimos que foram feitos também ao longo do tempo do projeto, né? Existe um projeto de lei a nível nacional, protocolado pelo deputado Padilha na Câmara dos Deputados Federal, em que vários desses artigos são contemplados. Naquela época, né, esse projeto foi proposto em setembro. Não sei se vocês se recordam, nós tínhamos um índice de testagem por habitante muito inferior à maioria dos países, né, que estavam com os casos ascendentes, né, em situações como a do nosso país, né. Até hoje, né, já estamos em 2021, nós chegamos no máximo de testes aí por dia de 60, no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nós temos aí 67 mil testados, né, na média aí, em 7 dias, como sendo o número máximo alcançado no sistema público. Vejam, não há indicador do sistema privado, esse indicador é do sistema público, né? Se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, eles chegaram a fazer, no ápice dos casos, mais de 1.800.000 de testes, né, na média de 7 dias. A diferença é muito discrepante. E é uma pena, não sei se a doutora Andréia conseguiu entrar na reunião, porque, assim, entendendo, né, o esgotamento do sistema de saúde, em que, no momento em que o número de casos é muito superior à capacidade do sistema, o sistema todo se volta ao tratamento. E a gente entende isso, né? Mas a pandemia, que é uma realidade que a gente vai conviver durante anos a fio, ela vai precisar de uma estratégia de enfrentamento que tem 2 pilares principais, que os países que conseguiram fazer esse enfrentamento, que conseguiram avançar, né, a redução dos casos, utilizaram, que é a vacina, né, que o município aí está de parabéns, está conseguindo avançar as etapas, e a testagem, né? Então, a estratégia desse PL justamente surgiu naquele momento e se mantém agora com essa necessidade de ampliar a testagem, porque só através dela você consegue enxergar quais são os grupos que estão mais expostos, né, aonde que estão mais expostos, para além do desfecho final, que é o pior desfecho, que é o óbito e o SRAG dos internados, a síndrome respiratória aguda grave dos internados, né? Então, o teste permite que o município
possa se programar da onde fazer as medidas que até as colegas profissionais de saúde da Secretaria colocaram, que são extremamente importantes, educação, medidas de ampliação do que é o uso de máscara, higiene de mãos, até avançar em medidas de moradia, de como foi observado aí pela doutora Luciana, na estratégia da testagem na comunidade, aonde se precisa avançar com esgotamento, com água encanada, etc. Para que se consiga enxergar isso, você precisa fazer estratégia de teste. Né? Que o teste, apesar de te dar a fotografia do dia, ela te oferece uma oportunidade de você atuar também, direcionar seus esforços para as comunidades, para as localidades, para os grupos de trabalhadores que estão mais suscetíveis, né? E se você vem aqui em São Paulo e você, por exemplo, interna para fazer uma cirurgia em qualquer hospital privado, você vai ser testado. Se você é um jogador de futebol, você está sendo testado a cada 48 horas no seu trabalho. O último estudo aqui, o último inquérito, né, que tem com relação aos profissionais, mostra, né, que os profissionais de saúde, eles são profissionais que estão extremamente em risco, né? Então, são profissionais que, para além dos sintomáticos, deveriam estar tendo, assim como tem hospitais privados aqui, equipes de cirurgiões que são testados a cada 15 dias, né? Porque é o tempo de incubação da doença. O projeto, ele fala com periodicidade máxima de 30 dias, mas esse projeto, por exemplo, que é federal, ele coloca a periodicidade de 15 a 30 dias, pensando nesses 15 dias sendo o período médio de incubação do coronavírus, né? O coronavírus se incuba de 4 a 6 na maioria dos casos, mas em até 14 dias nos outros casos. E o projeto de lei surge também, né, do crescimento de assintomáticos e das evidências, né, que tem na literatura de que o paciente que vai desenvolver a doença, ele tem a transmissão já iniciada 48 horas antes do início dos sintomas. Né? E, para além disso, uma gama de pacientes que vão permanecer assintomáticos tem a possibilidade de continuar, nesse período de doença oligossintomática ou assintomática, de transmitir também o vírus. Tem estudos que falam de uma probabilidade, juntando esses dois grupos, os pré-sintomáticos, os que vão ficar assintomáticos durante o tempo da doença, que eles englobariam ali até 45% das transmissões totais de coronavírus. Então, a atuação para você identificar o paciente que é PCR ou antígeno positivo, né? O antígeno também está aqui no projeto de lei de Campinas. Essa atuação em que você, na sequência, e aí é excelente, né? O rastreamento com o monitoramento, né, dos contactantes, em que a gente já tem o guia do Ministério da Saúde, ele já fala que a última atualização de 27/4, ele introduziu o teste nos municípios em que tem essa capacidade para os contactantes a partir do 5º dia depois do último contato. Né? Então, ele coloca essa possibilidade do 5º ao 10º dia, o guia do Ministério da Saúde. Né? E aí você amplia também as pessoas que vão obedecer, né, vão fazer, ou ter oportunidade, pelo menos, de fazer o isolamento e você incidir na cadeia de transmissão, que é esse o objetivo do projeto, né? Você ampliar a testagem para incidir na cadeia de transmissão, conseguir avançar no isolamento, inclusive dos oligossintomáticos, né? Tem um dado que eu queria dar para vocês, que é do boletim epidemiológico também do Ministério da Saúde, do PNAD, né? Do PNAD, que foi feito pelo IBGE em novembro de 2020, que naquela época era novembro de 2020, dos quase 30 milhões de pessoas que fizeram testes para saber se estavam ou não com coronavírus, entre os infectados, 6,3 milhões não buscaram estabelecimento de saúde. Isso significa, né, não só, né, o não acesso ao isolamento, como não acesso ao atestado, não acesso ao atestado dos seus contactantes, a família não ficou isolada naquele momento, né? E a ampliação da probabilidade aí de transmissão do vírus, né? O PL, aí apresentando um pouquinho do PL para vocês, ele inclui, né, no primeiro artigo, que é essa testagem em massa, né, a cada 30 dias, dos trabalhadores, principalmente aqueles que estão em atividades de risco, né, que a gente já viu nas últimas estatísticas nacionais, que caminhoneiros, pessoas que trabalham com RH, têm maior probabilidade
de desenvolver, foram mais internados também por coronavírus. Ele também coloca, né, o segmento dos sintomáticos, né? Há hoje também, continua existindo, né, um grande receio dos trabalhadores de serem desempregados ao terem os seus sintomas, ou principalmente os oligossintomáticos revelados. Então, é importante a educação da população conjuntamente com um dos outros artigos que colocam aqui, o afastamento remunerado desses trabalhadores, né, para que eles tenham a oportunidade realmente de fazer o isolamento e não sejam coibidos de revelar os seus sintomas com medo de serem desempregados, né? Com relação ao artigo que a Luciana falou, do artigo 6 do EPI, aí seria EPI, fornecimento de máscara cirúrgica para os trabalhadores no seu local de trabalho. E não, na verdade, não incluiria, não seria com relação aos trabalhadores de saúde especificamente. Seriam para todos, né? Hoje as empresas, os locais de trabalho, eles não fornecem as máscaras cirúrgicas e aí cada um fica responsável por sua máscara de pano, né? Que a gente sabe que é mais difícil de manipular, né, e que isenta o empregador também dessa responsabilidade com relação a esse um equipamento também de proteção individual, né? As condições de higiene de mãos que vão para além de uma pia no banheiro, né? A gente sabe que precisa também de álcool gel no seu posto de trabalho, precisa de distanciamento, que também está incluso aqui no artigo 7º do projeto de lei, né? A questão da alteração da palavra, eu concordo com a Luciana aí, acho que pode ser monitoramento mesmo, né? Para dar sequência aí nesse acompanhamento dos contactantes, né? Com o adequado isolamento e atestamento desses contactantes ou sintomáticos ou dos testes positivos, né? E os outros itens, a gente sabe que já estão contemplados, sim, alguns no guia do Ministério da Saúde, já tem uns agentes comunitários que serviriam, né, que seriam responsáveis ali por esse rastreamento, testagem e monitoramento dos contactantes, mas a gente também sabe que na sobrecarga do sistema, todos esses ficam voltados para atividade de tratamento, né? Ficaram direcionados aí para outras atividades mais emergenciais quando houve a sobrecarga dos municípios e aí também, né, de Campinas, no caso do esgotamento do serviço de saúde. E, obviamente, que para se implantar um projeto desse, não é sem planejamento, tem que haver um planejamento, haver uma reestruturação, haver uma estruturação, inclusive, de equipes de saúde, mas nada mais contingente para os trabalhadores, né, e para o município conseguir enxergar através do pilar da testagem, assim como está avançando com o pilar da vacinação, para fazer um enfrentamento mais adequado possível para a população como um todo, né? Não só para a população que é servida aí pelo sistema de saúde privado, mas para a população como um todo que é servida pelo SUS público, né? Que é o que os trabalhadores têm direito. E é isso, acabei a minha explanação. Muito obrigado, doutora Juliana Salles, pelas suas colocações, pela defesa aí do projeto. Só contextualizar e explicar à população que porventura acabou de ligar a televisão, nos acompanha aí, né, ou pelas redes sociais, que nós discutimos aqui num primeiro momento o cenário da pandemia na cidade de Campinas, falamos um pouco sobre vacinação, ocupação de leitos de UTI e também de retaguarda, e como foi acordado ou combinado, e esse é o local apropriado, nós estamos discutindo um projeto de autoria do vereador Cecílio Santos, juntamente com a vereadora Paola Miguel e com da Guida Calisto, que propõe aí uma testagem em massa da população diante de alguns cenários, de algumas circunstâncias. Eu tenho já aqui informado a mim que nós temos aí o prazo de até 15h10, no mais tardar, para encerrarmos a reunião. Então, para que a gente seja bem prático e objetivo, eu vou já passar a palavra para o próximo inscrito e assim farei sucessivamente até que nós esgotemos os inscritos para os questionamentos ou a defesa do projeto. E no final das colocações, eu volto a palavra à doutora Andréia e à doutora Valéria para que elas façam as suas considerações. É um tema
né, extremamente importante. A gente tem que, sim, levar em consideração esse tema, mas é um tema que gera, né, essa discussão toda, e é importante que a gente discuta, né, quando da sua implementação, quais seriam as condições, qual seria, né, a realidade, né, qual seria a realidade, né, do Executivo em implementar isso, e as obrigações do Legislativo de estar cobrando alguns posicionamentos do Executivo. Mas eu vou passar agora, na ordem de inscrição, por o Carlos Fábio. O Carlos Fábio, que é o índio da CUT, secretário de Cultura da CUT de São Paulo, morador de Campinas. Fábio, seja muito bem-vindo. Está aberto aí a palavra para que você faça as suas colocações. Eu só vou pedir a gentileza de que não ultrapassem 10 minutos, porque senão nós não teremos tempo hábil para as respostas ou também dos questionamentos dos outros inscritos. Com certeza, vereador. Pode ficar tranquilo que será bem rápido, até porque eu gostaria que as demais pessoas fizessem explanação, que tem os subsídios técnicos dos resultados das ações que foram feitas. Eu pedi inscrição para mais ou menos trazer isso que a Juliana um pouco trouxe. Hoje estou na Secretaria de Cultura, mas estava na coordenação da subsede da CUT, então tenho um trabalho social junto às comunidades aqui há mais de 20 anos, aqui em Campinas, mais atualmente, mais incisivo, né? E por isso, quando foi criado esse projeto, foi levado à executiva da CUT São Paulo e nós distribuímos, através das nossas subsedes, esse projeto de lei em várias cidades do estado de São Paulo. E esse projeto foi acatado aqui pelos companheiros e as companheiras vereadores que estão aqui presentes. Acredito que devam estar todos, né? O que se faltar, acho que é o Paulo, que não está aqui. E foi acatado com muita alegria por eles. E em cima disso, em cima desse projeto, qual que era o propósito principal que nós discutimos dentro da CUT, trouxemos aqui para poder discutir junto aos vereadores e também com a Frente pela Vida, onde tem, assim como foi falado, que tem a Luciana, que faz parte, que eu agradeço aí a explanação dela, assim como a da Juliana, o intuito de chegar vendo que os testes é um elemento crucial para poder desafogar o SUS, para que o colapso no SUS seja evitado. Porque se você conscientiza, você evita que as pessoas vão para um pronto-socorro, que vão ser internados e etc. Então, esse trabalho, a gente vê que é um trabalho que vai até ter uma economia no município, porque você gasta muito mais com um paciente internado do que você fazendo a parte de conscientização, de testagem, evitando que ele chegue até lá. Então, o princípio desse projeto foi totalmente esse. Em conjunto, a Força-Tarefa de Combate ao Covid da Unicamp chegou também... Por que me procuraram, né? Porque como eu tenho entrado nesse trabalho, a gente, para poder fazer a proposta do projeto de lei, e a Força-Tarefa de Combate à pandemia, né? Ao Covid, chegou, olha, qual que é o mapa que vocês trabalhando aí junto às comunidades, onde estão mais vulneráveis, onde está acontecendo mais a situação de contágio. E nós pontuamos alguns locais, algumas regiões, e a partir disso, a força-tarefa aí que tem, aí eu agradeço a presença, que é o professor Sávio, que é o coordenador da força-tarefa, está aí presente, e junto também com o professor do Instituto de Biologia da Unicamp, que é o professor Alessandro, que é coordenador da frente de diagnóstico da força-tarefa, se prontificou a fazer umas testagens, e eles vão trazer dados aqui que são importantes para que veja como é eficaz a questão da testagem nessas comunidades. E trago 2 elementos que eu acredito que eles vão abordar, que é o enorme número de conscientização que aconteceu nesses locais, onde as comunidades faziam, como foi falado aqui por várias companheiras Andréia, né, pela doutora Andréia, pela Luciana, pela Juliana, que eles não tinham, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa é negar a doença, mas não usar máscara, aglomeração, etc. Com a partir dessa ação de testagem, muda a cabeça
e começam a utilizar máscara, ou começam a fazer o distanciamento, começam a comunidade cuidar do outro, que nós chamamos de a comunidade salvar a comunidade. E é isso que a gente chama lá da Frente pela Vida, desse grupo que eu participo, que é a intenção de salvar as vidas. Como fazer com que a comunidade comece a pensar em salvar as vidas e evitar que esse vírus esteja mais em contato. E também, o que é importante destacar, que eu acho muito importante isso, é que pós todo mundo vacinado, a principal arma nossa vai ser a testagem para poder controlar e acabar com o vírus. Ele vai ser uma das principais armas pós todo mundo vacinado, que vai ser onde você vai conseguir rastrear quem está positivado, quem tem o vírus, e com todo mundo vacinado, cada vez mais acabando com a disseminação dele, mesmo porque nós sabemos que aí vamos passar por longos anos com ele circulando, com mutações e etc., e fazendo evitar toda essa proliferação. Então, minha fala é mais nisso daí, destacando bastante o projeto de lei através da fala da Juliana, que trouxe aí bons elementos para poder a gente chegar e aprovar esse projeto de lei. E aí, junto com a da Luciana, que já trouxe muitas questões aí, a exemplo do Vila Soma, onde foi feito a testagem. E agora, é até interessante aí o professor Sávio, o professor Alessandro, trazer também nas outras regiões onde foi feito, em Campinas e até São Paulo e outras cidades, no litoral, nas comunidades indígenas, onde foram feitos esse trabalho, trazer a experiência que foi acontecido lá e os resultados que foram muito grandes, positivos, com uma positividade muito enorme para a população onde teve todo esse trabalho. Tá? E eu estou à disposição aí sempre para poder, o que precisar, para a gente mobilizar as comunidades para ajudar nisso daí, que foi muito importante o que a Luciana falou. Precisamos essa questão de formação dos agentes populares de saúde, que também trabalhamos em cima disso, estar na comunidade, para poder chegar e fazer com que esse vírus não se prolifere, é muito importante isso daí. Passa pela conscientização. É um trabalho de formiguinha que está dando certo e que a gente agora, com a disposição aí dos vereadores podendo aprovar esse projeto de lei, podemos ser, aí, como já foi falado, exemplo para o país. Obrigado. Agradecer ao Carlos Fábio pela sua participação, pelas suas considerações e pela contribuição, viu, Carlos? Seja sempre bem-vindo aqui. A gente tem aí o prazer de recebê-los e discutir democraticamente aí um projeto, talvez seja um projeto bom para a cidade de Campinas e, quiçá, né, para outras cidades do Brasil. Eu vou passar agora a palavra ao Alessandro Farias. O Alessandro Farias é o professor do Instituto de Biologia, coordenador da Frente de Diagnósticos da Unicamp. O Alessandro tem aí a palavra para suas considerações. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos, os vereadores e os assistentes, né? Acho que o Sávio vai passar melhor os resultados das ações sociais que a gente fez. E eu vou ser bem breve, porque acho que a Juliana explanou muito do que eu gostaria de falar, né? Como alguém que estudou isso, né? Eu sou imunologista, estudou isso durante esse ano e meio aí, e participamos, né? Não só estabelecendo o diagnóstico, mas estabelecendo outras possibilidades de sequenciamento, que é uma coisa que tem nos preocupado bastante, o número de variantes que o Brasil está gerando, né? A nossa situação está gerando. Eu gostaria de fazer algumas pontuações no que foi falado. Então, uma delas é que primeira dose apenas não garante proteção para ninguém, né? Então, isso é bastante importante isso. Tem alguns estudos muito pequenos, né? Principalmente com a vacina da Pfizer, que, se eu não estou enganado, a gente só tem 2% vacinados, que a primeira dose já confere alguma proteção, né? E se a gente pensar em AstraZeneca, que nós temos 52%, segundo o número que a Andrea passou, a gente tem 3 meses, né, sem proteção garantida. Pode ser que tenha? Pode, mas não tem estudo comprovando isso. Então, a gente não pode se basear em número de primeira dose. Isso é super importante que a gente tenha em mente.
né? Uma outra coisa que foi falado, e eu discordo parcialmente, né? É óbvio que a gente tem que manejar o recurso público da melhor forma possível, né? Mas o dado está aí para todo mundo que quiser olhar. Os países que fizeram o teste chamado em massa, e aí eu vou fazer uma ponderação sobre isso, foram países que tiveram crescimento do PIB no último ano e meio e não decréscimo do PIB como a gente, né? Ou como os países que manejaram mal, né? Mesmo os Estados Unidos, que começou muito tarde, né? Como bem pontuou a Juliana, eles testaram bastante e eles conseguiram manejar razoavelmente bem, né? Então, acho que recurso é uma coisa que a gente tem que pensar como investimento, né? Hoje em dia, muitas pessoas são investidores e entendem melhor como é, né? O quanto custa um teste de PCR comparado ao valor dia de um leito de UTI, um único leito de UTI, né? E aí, dentro dessa coisa de leito de UTI, eu acho que nesse momento da pandemia, né, vez que a gente está muito atrasado como país, né? Não estou falando de Campinas, aliás, eu compartilho com a Andréia que de toda a experiência que eu tenho de conversar com um monte de gente e entrar em contato com muitas pessoas, Campinas tem o melhor sistema de vacinação que eu conheço. Não conheço nenhum melhor. É excepcional, muito bem feito, tá super de parabéns, assim. Muito rápido, sem nenhum contato, sem nenhuma aglomeração. Então, foi excelente. Então, na medida do possível que a gente tem dose, Campinas acho que um modelo muito bom, talvez ao nível mundial, né? Porque vários países têm problema, porque não está acostumado com vacinação em massa, né? Então, o problema do leito, né? Eu perdi o nome de quem falou, né? A gente está com o leito ok, mas estamos com alerta. O problema do leito é que hoje é 83, semana que vem, se a gente não tem uma ideia do que está acontecendo, o Sávio vai mostrar isso, eu acho. A gente, por exemplo, fazendo essas ações, a gente tem 40% de pessoas completamente assintomáticas, né? E é o que se estima no mundo, né? E como bem falou a Juliana, né, essas pessoas começam a transmitir 48 horas antes do que tem sintoma, né? Aqueles que vão ter sintomas, e essa carga viral é a maior, né? A gente, talvez com essa P1 seja diferente, mas na variante original, ela é maior 48 horas antes de ter sintoma. Então, e é exatamente um dos motivos por que a gente está lidando com uma pandemia. Porque o assintomático transmite, né? Senão, não seria uma pandemia, né? A gente conseguiria controlar, porque a grande maioria das pessoas doentes vão ficar em casa ou vão procurar o sistema de saúde. Então, a gente conseguiria, né, ter uma previsibilidade de uso de leitos com mais ou menos 2 semanas de antecedência, né? Porque a gente sabe que uma porcentagem dos assintomáticos vão ser sintomáticos, vão precisar de enfermaria, e uma porcentagem dos que precisam de enfermaria vão baixar UTI. Então, se a gente consegue ter um rastreamento, né, o melhor possível, a gente tem uma ideia de como estará a necessidade do sistema de saúde, e aí tem tudo a ver com a sobrecarga dita pela Andréia, né, na próxima semana e na outra semana, né? Então, eu acho que quando a gente fala em massa, parece que a gente vai testar todo mundo aleatoriamente. Não tem razão, né? Até porque tem muita gente que tem a possibilidade de estar em trabalho remoto, então não tem a necessidade de testar, ou pelo menos não tem a necessidade de testar com uma frequência como exposta pela Juliana. Então, acho que, vocês estão bastante acostumados com isso, né? Como numa eleição, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai pegar uma parcela da população, né? Uma parcela da população representativa, né? E aí, nesse caso, né, acho que o projeto de lei deixa isso muito bem claro, representativo dos grupos de risco, né? Que seriam os serviços essenciais. E aí a gente tem que ponderar um pouco o que é serviço essencial num país que dá, né, quase 25% ou 1/3 do salário mínimo de ajuda mensal. Como que a pessoa fica em casa com 1/3 do salário mínimo, né? Ou 25% do salário mínimo. Então, talvez a gente tenha que pensar um pouco mais o que é, né, serviço essencial ou população vulnerável, talvez, não sei, ambulante, se a gente conseguisse fazer algum tipo de ação, porque essas pessoas estão lidando diariamente, cara a cara, né, literalmente, com a população em geral. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, né, fazer um investimento de recurso, porque isso vai fazer com que a gente tenha, né, o quanto a gente não perdeu de impostos com esses
entre aspas, lockdowns ou fechamento ou restrições mais severas que nós fizemos várias vezes, porque a gente chega num colapso de leitos de saúde, né? E o estado de São Paulo, ainda que, na minha visão, talvez tenha sido o melhor estado de todos, a gente baseou muito em leito, né? E a gente precisa, né, numa relação humanitária, pensar que as pessoas morrem no leito. Mesmo que você tenha o leito, ela morre no leito, né? Cerca de, né, na média de quem testa e tem número epidemiológico para dizer, cerca de 1% das pessoas contaminadas vão morrer no leito, né? Então, o quanto a gente puder evitar o uso de leito, a gente não só está evitando o colapso do sistema de saúde, mas a gente está evitando, de maneira geral, mortes, né? Então, acho que é importante, uma iniciativa importante. Óbvio que a gente está aqui para colaborar dentro das nossas capacidades, né? A gente já fez bastante com voluntários, agora a Unicamp colocou algum recurso para a gente conseguir também manejar isso, né? Porque o voluntário acaba pagando o próprio transporte. Então queria chamar a atenção disso, né? Nós temos cerca de 15% da nossa população vacinada apenas, né? Se a gente considerar as 2 doses. Uma dose não dá para tirar número e ter segurança com uma dose. E uma coisa importante que foi dito pela última pessoa que falou antes de mim, eu esqueci o seu nome, mas tudo bem. Pode me chamar de Índio mesmo. Isso, pelo Índio. Uma coisa importante que foi dita pelo Índio é que a gente deve ter isso por um longo tempo, se não pelo resto da vida. E a gente não sabe, não tem o dado, o quão pode transmitir uma pessoa vacinada. Né? Então, a gente já sabe que pessoas vacinadas podem, sim, ser contaminadas, mas a gente não sabe o quanto eles poderiam transmitir. Então, mesmo com esse ritmo lento de vacinação que a gente tem como país, né, a gente continua tendo em risco. Então, por exemplo, em Campinas, 85% da população teria risco de ser infectada, né, mesmo por pessoas vacinadas que estariam positivos, e aí eles vão ser, né, na grande maioria das vezes, assintomáticos ou oligossintomáticos. Então, acho que é uma ideia boa, né? Acho que tem que se ponderar quando se fala testagem em massa, porque parece que você vai testar aleatoriamente todo mundo na rua, e não é muito isso, né? Mas se a gente tiver um mapa, né, mais próximo, né, uma porcentagem boa da realidade de Campinas em relação à atividade laboral ou em relação a regiões, a gente vai conseguir manejar tudo isso muito melhor, né? E, obviamente, causar, né, um impacto importante na população, principalmente nas populações mais vulneráveis, né? Seja em relação ao local de moradia, ou condição sanitária, ou em vulnerável pela atividade laboral. Então, acho que era um pouco isso que eu queria dizer. Acho que a Juliana fez uma boa explanação do que a gente vê pelo mundo, né? E é bem claro, quem testou mais se saiu melhor. Né? A estratégia melhor foi testagem na maior parte, em grande número. Né? Então, queria agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, discutir, né? Eu acho que no país que a gente está, a gente precisa discutir as coisas com a clareza e com a tranquilidade que está sendo feito hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro, pelas suas colocações, pela sua contribuição, viu? E tenha aí a certeza que nós estamos abertos a quaisquer que sejam aí os questionamentos, as demandas, enfim, conte com essa casa aqui. Eu já vou passar a palavra lá já para o Sávio Cavalcante, né? O Sávio, que é professor de Sociologia da Unicamp, coordenador da Frente de Ações Sociais da Força Tarefa da Unicamp contra a Covid-19. Doutor Paulo, por favor. Doutor Paulo, a gente está com outra agenda, a reunião já vai para 2 horas e a gente tem agora uma reunião às 15. Será que a gente poderia ser mais breve nas discussões, por favor? Então, Valéria, nós vamos fazer o seguinte, eu só vou pedir para o Sávio fazer as suas colocações, vai ficar comprometida a fala da vereadora, para que você tudo bem? Não, Valéria, eu entendo perfeitamente, Nós temos 15 minutos ainda, 14 minutos, só o Sávio faz a sua colocação, a gente já passa para você e para a André, e aí a gente finaliza, tá bom?
Obrigada, viu? Boa tarde. Perdão, antes de qualquer coisa, eu estou com problemas de conexão, caiu várias vezes agora, exatamente na última fala, peço desculpas, mas gostaria de iniciar agradecendo muito, Dr. Paulo Haddad, presidente, a todos e todas que estão aqui. Vou ser muito breve, Dr. Paulo, porque as questões acho que já foram levantadas nas suas variadas dimensões. Gostaria de apenas adicionar alguns aspectos que vêm em razão da experiência que nós tivemos com esse tipo de ação de populações em regiões de maior vulnerabilidade. Começo já agradecendo e saudando a doutora Andréia, que deu o apoio que nós precisávamos desde o início do ano para essas ações, colocou, né, centros de saúde, diretorias de vigilância em apoio a essas ações feitas pela Unicamp. São ações que estão sendo feitas desde o início da pandemia, desde julho, né, de 2020, agora mais diretamente em Campinas desde o começo deste ano. Eu queria... eu vou até evitar aqui de fazer, até para ser mais rápido, vou evitar de fazer a projeção, porque é um dado que eu acho que talvez para nós aqui é o mais importante e ele pode subsidiar, né, parte daqui da discussão. Nas 4 últimas ações que fizemos em maio e junho em Campinas, de testagem com populações em regiões do São Marcos e dali do São Martim, foram feitos 418 testes PCR. O índice de positividade foi de 12%, 51 positivos, mas o mais importante é o índice de assintomáticos ou pré-sintomáticos dentro desses positivos, foi de 40%. O que isso significa? Né? Que se não houvesse essas testagens naquele momento, muito provavelmente nós teríamos, nesse caso, em números absolutos, são 20 pessoas que estariam circulando e entrando em contato com familiares, enfim, amigos ou nas suas relações de trabalho e causando a transmissão. Nesse sentido, aqui para ir muito para que eu acho que é o foco da nossa discussão, essa experiência que nós tivemos nos trouxe um conhecimento que eu acho que ele é muito importante, né? Que é o fato da Covid ser, de certa maneira, uma doença muito relacionada ao trabalho. Em que sentido? Né? Aquele trabalhador, aquela trabalhadora que tem um receio da garantia da renda, seja em vínculo formal, com receio de perder o emprego, de sofrer algum tipo de risco, seja principalmente no mercado informal, que é boa parte da classe trabalhadora nos dias de hoje, há um receio de se fazer o teste, né? Há um receio de se saber exatamente se aquilo que se sentiu, isso foi muito perceptível nas conversas que nós tivemos nesses territórios, né? As pessoas, de certa forma, tentando entender qual seria a consequência daquilo que estava sendo feito. Então, o que isso significa? Que ações como essa, organizadas junto com uma política pública, podem fornecer exatamente essa segurança, não só em relação a ampliar o conhecimento, a ampliar a informação, mas principalmente em relação àquilo que vem depois, né? E isso que vem depois é aqui algo que a doutora Valéria comentou. Eu entendo a preocupação de o negativo ser visto como um sinal livre, né? Mas a nossa experiência foi o contrário, né? Porque a todo momento a gente conversou exatamente sobre o significado do resultado, né? O resultado ele era acompanhado por uma explicação do que ele significava. E a saída, portanto, a meu ver, é diminuir aquilo que pode ser uma aleatoriedade, que em princípio para alguns tipos de estudo a aleatoriedade ela pode ser importante, ela pode estar dentro de uma metodologia de pesquisa. Para esse caso preventivo, evidentemente, as informações de posse, né, da vigilância, da Secretaria de Saúde, e principalmente essa rede de articulação com a sociedade civil, com os grupos, foi isso que permitiu, por exemplo, no caso de São Marcos, que uma paróquia nos procurasse e dissesse, olha, os casos estão muito altos, as pessoas estão muito preocupadas e, de fato, num desses dias, fizemos 109 testes
19 positivos e dentre esses 19 positivos, 6 assintomáticos. Ou seja, esse conhecimento vem de baixo para cima também, vem da própria população. Então, concluindo, eu acredito que a questão dos custos aqui, ela já foi bem abordada, né, pelos colegas que me antecederam, que é ter uma noção de qual é o gasto que nós temos por não ter a informação. Essa conta não está sendo feita, infelizmente, né? E essa é a conta que eu acho que a gente pode começar a fazer com esse tipo de política pública. Eu conheci o projeto de lei recentemente, não estudei a fundo, vi o princípio dele, vi os pressupostos e acredito que, de fato, como me foi antecedido aqui, a gente tem a possibilidade de fazer algo que seja uma referência para outras regiões do país também se mobilizarem a promover esse tipo de ação. Por fim, concluindo mesmo, eu lembro muito de um senhor na última ação ali no Vale do Sol, perto de São Martim, que ele olhou o que estava acontecendo, né? Ele disse, mas espera aí, por que vocês estão fazendo isso? Né? Qual é o objetivo? Por que vocês estão vindo aqui? Nós explicamos do começo ao fim, ele olhou para mim e disse assim, por que não tem isso desde o começo da pandemia? Né? Isso é muito forte. Então, assim, estar presente com essas ações pode ter certeza que ela vai acarretar um sentimento de cidadania e de dignidade muito grande para quem não tem. Parte das ações parte da testagem preventiva já é acessível para quem tem recurso. As pessoas fazem o PCR nas clínicas, viajam, vão para as festas com o PCR feito. A gente está falando de um conjunto, né, de trabalhadores, principalmente trabalhadores informais, que precisam de uma certa garantia, né, de que o poder público olha para essa situação e pode oferecer essa saída. Então é isso, eu agradeço muitíssimo, podemos colaborar no que for possível, né, de parte da Força Tarefa, e renovo, né, a congratulação feita aqui pelo meu colega Alessandro, à vacinação em Campinas, ao sistema, a todo o esforço que a doutora Andréia e demais colegas têm feito nesse sentido, estamos para colaborar no que for possível. Obrigado. Muito obrigado, Sávio. Eu já passo a palavra ao doutor Andréia para que faça suas considerações, responda aí as perguntas, os questionamentos, né, tendo em vista que você já tem uma outra agenda e a gente não quer que essa agenda seja comprometida. Eu já vou deixar... Mariana. Um minuto antes da Andréia falar, eu prometo que é um minuto, Paulo, prometo que é um minutinho só. Eu só queria, fui muito contemplada, nem ia me inscrever, eu gostaria só de falar duas questões, e aí é muito rápido. A primeira, quando a gente está falando de população vulnerável, é uma população que já tem um filtro no acesso à saúde, então é muito comum as pessoas têm sintomas e elas não conseguem ter o acesso ao sistema de saúde. Né? Então, nesse caso também, colocar o critério da vulnerabilidade como um critério de testagem, eu acho que é importante, porque não necessariamente essa população está chegando, mesmo a população que é sintomática, não necessariamente está chegando. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é que isso que o professor Alessandro falou é muito importante, quer dizer, o quanto de recurso, acho que o Sávio também comentou agora no final dele, quanto de recurso está sendo gasto em termos de agravamento, e não apenas recurso, mas também do ponto de vista da mão de obra da saúde, né? Então, quanto mais grave vão ficando os casos, quanto mais isso demanda do ponto de vista dos profissionais da saúde, isso também gera um custo humano muito grande dentre os profissionais. Então, essa falta, né, e essa carência de recursos humanos na saúde, acho que se a gente for fazer uma política da forma como foi colocada aqui, não é uma aleatoriedade, mas uma política de testagem visando interromper a transmissão do vírus, que é a estratégia que os países que foram melhor sucedidos adotaram. Então, desculpa, Paulo, mas é que eu não conseguiria sair dessa reunião sem comentar esses dois pontos. Obrigada. É isso, Mariana. Pela primeira vez você cumpriu o seu minuto. Eu cronometrei aqui, foi certinho, tá? Contemplada. Doutor André, eu sei, né, da agenda que vocês têm, da dificuldade que vocês estão enfrentando. Eu agradeço já a paciência, a tolerância e o comprometimento, né, seu, de todo o seu staff aí, e passo a palavra rapidinho para que você nos contemple com as respostas. A gente agradece o fato de estar tendo tanta colaboração de tantas pessoas aí.
Alguns eu conhecia, outros estou conhecendo agora. Bem bacana, né? A gente vai ouvindo outros pontos de vista. Rapidamente, só falar de algumas coisas que, assim, talvez as pessoas não saibam tão bem. Quando a gente fala em custo, ou quando a gente fala que alguma coisa é difícil de fazer, porque nós, na verdade, nós temos muitos indicadores de monitoramento dessa pandemia. Campinas até foi convidado para falar desses indicadores para o Brasil inteiro, indicadores de monitoramento precoce, e a gente tem trabalhado no sentido de antecipação. Já na segunda onda nós conseguimos nos antecipar, agora novamente, né, hoje passa a vigorar mais uma medida aí de toque de recolher, tudo vindo dos indicadores. Testar é importante, mas fazer a testagem não significa que você não vai precisar do leito. Embora eu concorde com a Mariana que as pessoas com maior vulnerabilidade têm mais dificuldade de acesso, quando o COVID ele tem agravamento, caso moderado e grave, com necessidade de atenção hospitalar, uma pessoa ela acaba chegando para a saúde porque não tem como ela se manter em casa ou não conseguir acessar, ela vai acabar procurando um pronto atendimento, um pronto socorro, porque realmente a gravidade não permite que essas pessoas fiquem em casa. Nós temos um projeto que talvez também vocês não conheçam, que é um projeto de oximetria, que é medir 2 vezes por dia com auxílio de um oxímetro, qual que é a saturação das pessoas, e a gente faz esse monitoramento, se a pessoa testada ou não testada, já na suspeita, sem saber se ela vai ser positiva ou não, se ela tem indicadores de agravamento do quadro. Os nossos agentes comunitários de saúde monitoram, ligam todo dia. Eu tive até a minha mãe, ficou suspeita, no final não era, e eles nem sabiam que era minha mãe, porque ela nem tem meu sobrenome, e ela estava na minha casa por acaso, e eles ligam diariamente para ver as medidas de oximetria, para fazer todo esse monitoramento antes mesmo do teste. Então, os indicadores para evitar agravamento, a gente tem vários. O doutor Sérgio já falou um pouquinho, mas a gente tem uma reunião toda quinta-feira do Comitê de Combate à Pandemia, extremamente bem estruturada, com várias secretarias, e nessa reunião baseada em indicadores da Rede Mário Gatti, indicadores da vigilância, que sempre é o público e o privado. Uma moça aí, uma infectologista, não estou lembrando o nome dela, falou que a gente não sabe sobre o privado. Em Campinas a gente sabe absolutamente tudo sobre o privado. E baseado em todos esses indicadores da regulação e tudo mais, a gente já vai pensando em novos leitos, a gente já vai vendo se precisa de enfermaria, se precisa de leito de UTI. O doutor Sérgio faz um malabarismo lá na Rede Mário Gatti para ampliar, para ter mais possibilidades. Então, acho que assim, pode ser mais uma estratégia? Pode ser, mas eu acho importante que todo mundo saiba que são muitas as estratégias desse município para a gente tomar inúmeras decisões. Hoje, só a vigilância deve monitorar cerca de 40 indicadores diariamente, né? Então, a testagem, às vezes também testar positivo, como até vários de vocês falaram, vai ser um assintomático, que na verdade ele não necessariamente vai precisar desse recurso hospitalar, e também o assintomático, alguém falou aí, a gente também tem essa experiência, que é muito difícil manter um assintomático em casa, até porque quando a gente fala de comunidade vulnerável, a gente está falando justamente de pessoas que têm trabalhos ou informais ou trabalhos autônomos e que precisam trabalhar. Então, o que a doutora Valéria falou um pouquinho e que a gente está aprofundando com mais uma estratégia é uma comunicação de risco mais voltada ao entendimento de que se a pessoa... onde estão os maiores riscos, né? A gente está tentando falar mais. Como que é esse uso de máscara? Ao ter a testagem, como é que a gente vai ter, qual comportamento a gente vai ter, qual que é o
comportamento do contato de um caso suspeito ou positivo, né? Enfim, são muitas outras estratégias que a gente usa, a gente pode aprofundar até, olhar essa estratégia, mas, assim, em termos de, quando eu falar, mas vai economizar, não é bem assim, a gente sabe, tem toda uma dinâmica dessa transmissão, eu particularmente, que estou desde o primeiro dia, do primeiro caso, acho que a gente já aprendeu muito com essa doença e agora já consegue, ainda tem muito a aprender, né? Mas já consegue ver algumas coisas e antever outras. Nem sempre, obviamente, a gente vai dar conta de um número de leitos se o pessoal continuar se aglomerando, mas a gente já consegue ver muitas coisas que a gente não viu em outras ondas e não passam necessariamente por fazer exame de PCR. Alguém também falou, porque o jogador faz a cada 48 horas. Se a gente fizesse a cada 48 horas, seria totalmente diferente. Agora, fazer testes uma vez por mês, eu não acho que é efetivo mesmo. Eu acho que se pensar num projeto desse, tem que pensar com uma periodicidade menor e a gente precisaria, como eu já tive antes, a ajuda do professor Sávio, né? Ele fez uma comunidade vulnerável, foi interessante, mas a gente precisa de pernas para tudo isso, porque a gente está vacinando, a gente está notificando, a gente está monitorando, rastreando, atendendo os sintomáticos, então são muitas coisas, né? Quando faz a comparação também em termos de número de testes, Campinas faz um número de testes bastante importante. Eu acho que vocês viram aí, se vocês quiserem ver populacionalmente, vocês vão ver que é bem importante o nosso número. A gente contabiliza a rede pública e privada aqui em Campinas e a gente tem a mesma atenção ao público, ao privado, e a gente faz o mesmo rastreamento a ambos. Enfim, acho que interessante todos os pontos de vista. Se a Unicamp continuar querendo nos ajudar, será muito bem-vindo. Temos várias comunidades vulneráveis para indicar. O Alessandro já nos ajudou em outro momento, eu sei que ele está disponível, já conversei bastante com ele também. Se ele puser o laboratório à disposição, se a Unicamp continuar tendo pessoas que façam mais uma estratégia, será muito bem-vinda. Nesse momento, eu posso afirmar que a gente não consegue absorver essa demanda, e não é a demanda mais importante, porque eu tenho como, assim, diretora da vigilância, que tenho que priorizar o recurso público, eu tenho que pôr em graus de importância em termos de efetividade. Acho que é mais uma e bem-vinda, mas eu vou precisar de ajuda mesmo. Acho que era isso, Paulo, eu te agradeço bastante. Eu, de verdade, até tive que atender o prefeito e pedir para ele esperar um pouquinho, a gente tem uma outra reunião, realmente a gente precisa ir. Te agradeço a todos, e a gente acha sempre importante poder debater. Eu que agradeço a paciência, a colaboração de vocês e a disponibilidade de aqui estarem. Agradecer ao secretário Lair Zambon, ao Sérgio Bisoni, a você, André, ao Irineu, ao Cecílio, nosso vereador, a vereadora Mariana Conte, a Luciana, o Alessandro Farias, o Carlos Fábio, a Juliana Salles, o Sávio e a Valéria. Muitas vezes a gente tem que conduzir de uma forma muito objetiva, porque senão as coisas não caminham. Então, se eu tive aí algo, né, que vocês não aprovaram muito, fica aqui as minhas desculpas de público, mas eu acho que a gente conseguiu levar a bom tom, todos se sentiram valorizados e ouvidos, eu acho que isso é o mais importante. Então, fica aqui mais uma vez o parabéns à Secretaria pelo excelente trabalho que tem feito frente, né, à doença que está aí, frente a esse enfrentamento que é muito difícil. Então, parabéns pela vacinação, pela condução, né, na administração dos leitos de UTI, retaguarda. E esse assunto, Cecílio, Mariana, é um assunto muito polêmico, é um assunto que a gente tem que discutir exaustivamente. Talvez tenhamos aí que fazê-lo em outras oportunidades, mas ficou aqui, né, o compromisso desse vereador presidente dessa comissão de trazê-lo à baia, e o fizemos, acredito, que com muita maestria. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, obrigado a todos os funcionários
aqui da Câmara Municipal, que nos apoiaram, nos ajudaram para que essa nossa reunião tivesse êxito. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Pois é, muito obrigado você que acompanhou ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que são 3h mais 6 minutos. O vereador Paulo Haddad, que é o presidente da comissão permanente, não é, de saúde, enfim, falou muito a respeito desta situação que envolve, logicamente, a vacinação aqui na cidade de Campinas, também as testagens. Ouviu convidados, participaram também os vereadores Cecílio Santos, Mariana Conte, o presidente da Rede Mário Gatti, o secretário municipal de saúde de Campinas também esteve participando, e agora você segue com a programação normal da TV Câmara Campinas. Desde já, muito obrigado pela audiência. TV Câmara Campinas.